Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa trazendo para vocês agora as explicações da semana 1 do nosso PET volume 6 para o terceiro ano do ensino médio. Let's go! Aqui nós teremos principalmente, nessa semana, compreensão escrita e inferências de compreensão de texto. No PET 5 foi estudada a biografia sobre o escritor inglês William Shakespeare. E nessa semana vamos conhecer um trecho de sua obra Macbeth. Macbeth é o mais tenebroso dos dramas shakespearianos. A peça é uma ótima oportunidade para refletir sobre aspectos sombrios e atemporais do comportamento humano, como ganância, traição e culpa. A história se desenrola na Escócia, no século XI. Os generais Macbeth e Banquo, que são amigos, retornaram vitoriosos de uma batalha. No caminho para casa, eles se deparam com 3 bruxas que fazem uma profecia. Macbeth se tornará barão e depois rei. Porém, os filhos de Banquo serão os próximos soberanos. Toda a história, toda a trama que se desenrola a partir disso para que essa profecia aconteça é muito interessante, gente, como Shakespeare trabalha com as emoções humanas. Shakespeare escreveu várias peças, comédias, tragédias, vocês devem conhecer a mais famosa delas, que é Romeu e Julieta, mas também nós temos Otelo, nós temos Hamlet e Coriolano, que são ótimas obras de Shakespeare. Eu totalmente recomendo para vocês. Antes de ler o texto, relacione a palavra à sua definição. Ou seja, aqui do lado esquerdo, relacionaremos com a coluna do lado direito. Nós temos aqui do lado esquerdo o vocábulo full, stage and pace. Do lado direito, lasting only for a short time, the raised area and the theatre where actors perform, e a última, a stupid person, idiot. Só uma informação aqui, gente, uma curiosidade. Aqui, theatre, do jeito que está escrito no inglês britânico, ok? No inglês americano, o R e o E são trocados e a gente fala theatre. E assim, como nós temos as diferenças e as variações linguísticas do português de Portugal para o português do Brasil, nós também temos várias diferenças e variações linguísticas do inglês britânico para o inglês americano. Vou ler para vocês aqui o ato 5, cena 5 de Macbeth. Well, she is dead now, but does it really matter? She was always going to die one day anyway. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Time moves at such a slow pace from day to day, and it will continue to move at such a slow speed until time exists no more. And all the past time has shown idiots the ways to a lonely death. Life is a brief candle which soon goes out. It is like a poor actor who has a little fame on stage and shouts about it for a while, but who is soon not heard from anymore. It is a story told by a fool, full of sound and fury, but meaning nothing. Aqui nós temos a tradução para vocês. Pausem, releiam, para vocês compreenderem melhor o texto. Eu gosto muito de Shakespeare. Eu tenho o livro, vocês estão vendo bem antiguinho, de Macbeth, e junto na mesma obra Coriolano. Eu totalmente, como já disse, falo para vocês, leiam, porque é muito interessante. Após a leitura do texto, escreva as palavras cognatas. Lembrando que são as palavras com a escrita parecida com a do português e que a tradução seja a mesma. São as mesmas atividades que vocês já fizeram praticamente em todos os PETs, pessoal? Reconhecer as palavras cognatas, aquelas que têm a mesma escrita ou muito parecida, tanto no inglês quanto no português, com o mesmo significado, porque elas são da mesma origem linguística, elas têm a mesma família.
Na 3, Life's brief candle which soon goes out. A vida é uma breve vela que logo se apaga. Essa fala de Macbeth refere-se à morte de sua esposa. Explique-a. Primeiro, deixa eu explicar um pouco da história para vocês. Vou dar alguns spoilers, ok? Aqui, gente, eu acho bem legal que essas ilustrações elas foram feitas no século XIX. Ele se chamava John Gilbert. Ele ficou muito famoso lá na Inglaterra nessa época e ele fez muitos trabalhos, inclusive as ilustrações das obras de Shakespeare. E aqui nós temos as 3 bruxas. Aqui nós temos Lady Macbeth, que é a esposa de Macbeth que está aqui. E o que acontece, gente? Basicamente, quando eles têm essa profecia, né, que Macbeth vai se tornar o rei, ele era parente do rei da Escócia. A esposa dele, a Lady Macbeth, que era muito gananciosa, ficou louca e ficou colocando pilha no marido para ele matar o rei. Porque aí, né, o próprio Macbeth se tornaria o rei e ela, obviamente, seria a rainha. Porém, né, como todo ser humano, apesar da ganância, ela foi tomada de remorso, começou a ter alucinações e aí ela se suicidou. Por isso, né, nós chegamos a essa fala sobre a morte dela. E aí vocês podem explicar dentro do contexto que está no texto da página anterior, ok? Aqui na 4, qual é a comparação utilizada por Macbeth para definir a vida? Eu trouxe aqui abaixo para vocês, porque nós vamos precisar dessa parte do texto para responder a questão 4 e a 6. Aqui, qual é a comparação? Releiam a frase em inglês e em português, que eu acho que isso vai facilitar bastante para vocês responderem, ok? Nessa peça, além da esposa de Macbeth, vários personagens morrem. Essa é a característica de qual gênero? Ficção, tragédia ou comédia? Isso é fácil, né? Já até comentei sobre isso na hora da leitura do texto. E aqui na última, na frase do texto, It is like a poor actor who has a little fame on stage and shouts out it for a while. O pronome it, que está aqui, no início da frase, refere-se a. Mais uma vez, gente, vamos usar aqui, ó. Eles trazem o pronome no início da frase sem trazer o contexto, tá? Então, leiam todo o contexto que está aqui, que a teacher trouxe para vocês compreenderem, né? Esse it, o pronome, ele sempre está relacionado com o sujeito da frase. E qual é o sujeito? Na letra A, candle, que significa vela. Na B, life, que significa vida. Ou na C, death, que significa morte. Então, leiam com calma. Eu acredito que com a tradução vai ajudar bastante vocês, ok? E a gente se encontra na próxima semana. Bye, bye!